Se você trouxe a Bíblia, abra. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11. A solução é. Meu Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Tá, você que está, a gente está transmitindo a live, depois você compartilha para que mais pessoas possam receber o que nós vamos compartilhar hoje aqui. Amém? Tá, nós vamos ler o verso 23 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Diga amém. Tá, o meu tema da minha mensagem hoje é em memória de mim. É claro que a Santa Ceia é um momento que o cristão que participa dela deve estar em memória de Jesus Cristo. Deve estar se lembrando do que ele fez em seu favor. Mas a Santa Ceia também é um momento para que cada cristão, cada pessoa que professa a fé em Jesus Cristo esteja em memória de si mesmo. Faça uma retrospectiva da sua própria vida. Faça uma autoanálise. Tá aí, para quem, como eu, chega na idade que chegou, tem mais de 1000 razões para louvar a Deus. E o meu tema hoje é esse: em memória de mim. As pessoas têm o hábito de ir em memória depois que morre. Mas eu quero fazer aqui um em memória de mim, vivo. Eu me considero uma pessoa de sucesso. Glória a Deus. Mas eu vivi fracassos na minha vida. E se tem uma coisa que eu aprendi com relação ao fracasso, é que ou você encontra no fracasso o fracasso, ou você encontra no fracasso o sucesso. Eu vou explicar isso a você. Ou o fracasso faz de você uma pessoa fracassada, bate o prego e vira a ponta, e te sentencia a ser um fracassado, uma fracassada na vida. Ou o fracasso momentâneo te projeta para um novo tempo na sua vida. Eu aprendi muitas coisas, muitas lições preciosas, extraordinárias, em cada fracasso que eu experimentei na vida. Eu dou glória a Deus pelas conquistas, pelas realizações, pelos triunfos, por cada vez que eu subi no pódio da vida e eu recebi o troféu que estava proposto. Mas eu louvo a Deus por cada vez que eu tropecei, cada vez que eu fracassei. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: eu me glorio nas tribulações. Glória a Deus. E se tem uma coisa que o fracasso ele pode fazer na vida de uma pessoa, é fazer a pessoa ser mais humilde. Eu vou mencionar hoje aqui
Em rápidas palavras, conforme eu disse, algumas coisas que me fizeram fracassar na vida. E de repente isso vai ajudar você, ou você vai se identificar com algumas dessas coisas, se não todas elas, que eu vou mencionar aqui. Porque a gente fracassa. Porque uma pessoa fracassa. Quais são as causas mais comuns que levam pessoas a fracassarem? Eu repito, não significa que você fracassar, que você agora é um fracassado. Está me ouvindo? Você está olhando para uma pessoa agora que experimentou o fracasso nas mais variadas áreas da vida. Mas nenhum dos fracassos que eu enfrentei na vida fez de mim um fracassado. Conquanto eu tenha caído em algum momento por conta do fracasso, mas eu não fiquei prostrado. Levantei, sacudi a poeira e dei a volta por cima. Levantei mais maduro, mais capaz, mais preparado, mais atento. A primeira razão que eu quero mencionar aqui, que me levou ao fracasso, foi terceirizar aquilo que não pode ser terceirizado. É importante na vida você terceirizar, você transferir tarefas, você delegar a pessoas, para que você fique livre para coisas maiores, para coisas mais importantes. Mas eu fracassei num dado momento da vida, porque eu transferi responsabilidades que eram intransferíveis, responsabilidades que deveriam ser só minhas e de mais ninguém. Está ouvindo o que eu estou falando? Eu estava orando e o Espírito Santo me disse, a palavra decepção. Você já viveu decepção? Decepção vem de decepar. Decepou. É como se arranca um pedaço de você. Eu sofri decepção ou decepções, porque eu transferi responsabilidades que eram intransferíveis, que eram minhas e de mais ninguém. E sabe o que significa isso? A gente experimenta o fracasso por conta disso, a gente se decepciona e a gente fica lamentando e buscando culpado. Eu fracassei porque a culpa foi dele ou dela ou deles. Mas eu entendi que a culpa era minha, porque tem responsabilidades que são intransferíveis. Você pode terceirizar determinadas coisas da sua vida, mas tem coisas na sua vida que a responsabilidade é sua e só sua e de mais ninguém. Não adianta você ficar procurando culpado, procurando alguém para colocar a culpa. Adão disse a Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva disse, foi a serpente. A responsabilidade era de Adão. Está me ouvindo? Você não pode terceirizar aquilo que é responsabilidade sua. E eu não vou mencionar todas as áreas por causa do tempo, mas em especial a sua vida espiritual. A sua espiritualidade, ou o sucesso ou o fracasso da sua espiritualidade, a responsabilidade é sua, de mais ninguém. E você pode estar no meio do lodo, no meio da lama. Eu já vi flores que nascem no lodo, nascem na lama.
Você não pode terceirizar a sua vida de oração, a sua vida de consagração, a sua vida de leitura, de meditação da palavra. Você não pode terceirizar a sua fé. Ou o seu sucesso na vida espiritual ou o seu fracasso. É responsabilidade sua e só sua e de mais ninguém. Ah, foi o pastor. E você viu a flor de lis. E você viu o pastor Everaldo foi preso. E aí você chuta o balde, chuta a cuia, entrega os betes, joga a toalha. Eu cheguei nessa idade. Sabe quantos homens e quantas mulheres de Deus eu vi escandalizar o evangelho? Dezenas, centenas, por que não dizer milhares. Homens de Deus, mulheres de Deus. Se por um lado tem pessoas que está codificado lá dentro um rei, ou um pregador, um evangelista, um pastor, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Tem pessoas que lá dentro está codificado a perversão, a imoralidade, está codificado lá dentro. Tem um profano, uma profana lá dentro. Agora nem por isso você tem que transferir responsabilidade, buscar culpados. A responsabilidade da sua espiritualidade é sua e de mais ninguém. Entende o que eu estou falando? Eu entendi isso. Entendi isso na minha vida profissional, na época, na minha vida educacional. Eu entendi isso na minha vida espiritual. Que a responsabilidade era minha e de mais ninguém. Não ia adiantar eu falar, ore por mim. Eu tinha que ter uma vida de oração. Não adiantaria nada, jejue por essa causa que eu estou enfrentando, mas era responsabilidade minha, com quanto alguém quisesse me ajudar. Está me ouvindo? Ainda no distanciamento, vire para a pessoa que está ao seu lado e diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. A segunda razão porque eu fracassei em algum momento da minha vida, autoestima baixa. Eu vou explicar isso a você. Um conceito depreciativo da minha pessoa. E a oportunidade estava lá, a oportunidade grande, mas eu olhei para mim, eu disse, quem sou eu? Eu não aproveitei muitas oportunidades na minha vida por ter um conceito depreciativo a meu respeito, por me ver como um homem me vê. E eu só fui curado disso quando eu passei a me ver como Deus me vê. Está me ouvindo? Mas eu perdi muitas oportunidades na vida. Você já viu a expressão? Alguém diz, não, isso não é para mim. Quem sou eu? É muita areia para o meu caminhão. É muita farinha para o meu pirão. Isso eu estou falando em relação a qualquer área da vida. Tem gente que já... Então, o conceito depreciativo da minha pessoa me desqualificou. A concorrência estava lá, a oportunidade estava lá, mas eu fiquei para trás. Porque eu me via como gafanhoto, assim como os espias, aqueles que foram espiar a terra. A maioria se viu como gafanhotos, e era assim que eu me via. Eu olhava para mim, eu olhava para a oportunidade, para a chance. Às vezes eu pensava, é minha chance. Não, quem sou eu? Estão compreendendo o que eu estou falando? E eu fracassei por isso. Fracassei por conta da autoestima baixa.
Mas um dia eu aprendi que eu não podia mais me ver como as pessoas me viam, mas eu tinha que me ver como Deus me vê. Eu tinha que me ver não como eu era, mas eu tinha que me ver como eu poderia me tornar. Estão ouvindo o que eu estou falando? Como é que você se vê? Você que está aqui hoje. O mundo está repleto de oportunidades. Os maiores lamentos que eu já ouvi na vida, lamentos de pessoas, e os meus maiores lamentos também, foram por oportunidades perdidas. A oportunidade veio, surgiu na hora importante, na hora necessária. Mas o conceito depreciativo, a autoestima baixa, me desqualificou. Como é que você se vê? Você se vê como você é, ou você se vê como você pode se tornar nas mãos do Eterno, do Todo-Poderoso? Está me ouvindo? Então eu fracassei por autoestima baixa. Eu subestimei o meu potencial. Eu me comparei com os outros. Quando você se compara com os outros, ou você vai se sentir superior, ou você vai se sentir inferior. Mas eu fui curado da autoestima baixa. Eu aprendi que quem anda com a cabeça baixa é porco, porque tem vergonha da mãe ser porca. A Bíblia Sagrada diz: Ele me faz andar altaneiramente, Ele me faz andar de cabeça erguida. Está me ouvindo? A humildade é uma coisa, o conceito depreciativo a respeito de si mesmo é outra coisa. Você não pode subestimar, desvalorizar aquilo que Deus pagou um alto preço. Deus não pagaria um alto preço por alguma coisa que não vale nada. E Ele pagou um alto preço por mim, Ele pagou um alto preço por você. A Bíblia Sagrada diz que não foi ouro e nem prata, mas foi o precioso sangue de Jesus Cristo. Ele pagou o preço por mim, não foi o troco, Ele não deu o troco. Mas Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele pagou um alto preço por você. Pare de ficar pensando que você não é ninguém. Pare de ficar pensando que você não pode. Porque em Cristo você pode tudo. O apóstolo Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu olhava para mim e eu pensava: mas eu não posso. Eu não tenho condições. Quem sou eu? E eu ouvia de pessoas: quem você pensa que é? É verdade. Hoje, se as pessoas disserem: quem você pensa que é? Eu digo: eu sou filho do rei. Está me ouvindo? É uma das causas de fracasso. As pessoas, elas têm um conceito depreciativo sobre elas mesmas, autoestima baixa. Eu falei aqui outro dia. Popularidade é o quanto as pessoas gostam de você. E autoestima é o quanto você gosta de você. Você precisa gostar mais de você. Você precisa acreditar mais em você. Sabe por que você tem que acreditar em você? Eu poderia te dar 1000 razões para você acreditar em você. Eu vou te dar só uma hoje à noite. Você tem que acreditar em você, porque Deus acredita em você. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Acredite em você, porque Deus acredita em você. Eu acreditava na concorrência. Eu acreditava no problema, eu acreditava na crise, eu acreditava na ameaça.
Mas um dia eu pensei, se Deus acredita em mim, então eu preciso acreditar em mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Está compreendendo? Ainda que eu não veja o que eu tenho, que a Bíblia diz que eu tenho. Mas a minha autoestima foi potencializada. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia. Essa pessoa disse, uma reunião com uma multidão de pessoas. Eu fui para frente e conversando com pessoas em pé, alguém puxou a cadeira e falou, senta aí. Estava todo mundo sentado. Eu falei, não, eu vou ficar em pé. Em outras circunstâncias eu já chegava rastejando para sentar, para ninguém me ver. Em outras épocas. Mas eu fui curado disso. Mas eu vivi o fracasso por causa disso. Acredite em você. Porque Deus acredita em você. Apesar dos seus fracassos, apesar dos seus tropeços, das suas falhas, das suas limitações, o Todo-Poderoso, Ele acredita em você. Deus acredita em mim, meu Deus do céu. Glória a Deus. E o diabo diz, você não vale nada, você não pode nada e você não vai conseguir. Eu digo, eu posso, eu sou, eu tenho, porque Deus acredita em mim. Diga quem está ao teu lado, diga, Deus acredita em você. A terceira razão porque eu fracassei num dado momento da minha vida. Falta de objetivos. Teve momentos na minha vida que a falta de objetivos, a falta de alvos, de metas, me deixou estagnado, estacionado. E teve um tempo que eu fiquei sentado, isso é força de expressão, o poeta cantou isso um tempo atrás. Eu fiquei sentado no trono do apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando as coisas acontecerem. Eu não tinha objetivo, eu não tinha meta, eu não tinha alvo. E eu fracassei. Você tem que ter alvo, meta para a sua vida profissional, para a sua vida educacional. Para que você estuda? Para que você vai à escola? A maioria das pessoas são fracassadas na educação, porque elas estão estudando por estudar. Elas não têm um alvo. Eu quero ser um doutor, eu quero ser um médico, eu quero ser um dentista, eu quero ser um professor, uma professora. A maioria dos que estão nas escolas não tem alvos, não tem metas. Por isso eles estão na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É assim que acontece. E eu fracassei. E alguns de vocês fracassaram por falta de objetivo. Por que você frequenta a igreja? Por que você participa do culto, da liturgia de culto? Você tem alvo, você tem metas? Você está vivendo por viver? Ou você tem alvo para cada área da sua vida e para a área espiritual também? Se você estuda só por estudar, você não vai conseguir nada na área dos estudos. Se você trabalha só por trabalhar, para que você trabalha? Só para trabalhar, só para comer. Você não tem alvo, não tem meta, você não tem vontade de crescer. Isso aconteceu comigo em várias áreas da vida. Quais são os seus planos? Onde é que você vai estar? Onde é que você quer estar em setembro do ano que vem? Com que corpo você quer estar em setembro do ano que vem? Qual é o seu alvo para o seu
biotipo, para o seu físico? Você tem algum alvo? A maioria não tem. Qual é o seu alvo em relação à sua vida financeira? Quais são suas metas? Quanto dinheiro você pretende ganhar daqui até setembro do ano que vem? Quais são seus alvos? Os seus alvos, as suas metas têm que ser claras. Sabe o que significa a palavra alvo? Claro. Uma roupa está alva porque está clara. O dia está alvo, a alva do dia é porque está claro. E precisa estar claro para cada área da sua vida. Onde você quer chegar. Com quem você quer estar. Quanto dinheiro você quer ter. Está me ouvindo? A vida não pode ser bumba, meu boi. Deus dará. O apóstolo Paulo ele diz: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Ele sabia que quem tem alvo tem prêmio esperando essa pessoa. Quem não tem alvo, quem não tem meta na vida, é fracasso, é derrota. Eu experimentei o fracasso, a derrota, por falta de alvos, falta de metas, falta de objetivos da minha vida. E eu aprendi a ter metas. Um atirador, ele não atira a esmo, ele busca um alvo para atirar. O trabalhador tem que ter alvo, o homem de Deus tem que ter alvos para a sua espiritualidade, o pai de família tem que ter alvo para ele e para a sua família. Você precisa estabelecer metas para a sua vida, onde você quer chegar. Eu estou correndo. Quarta razão porque eu fracassei num dado momento da minha vida. Alvos errados. Se por um lado a falta de alvos, de metas, me levou ao fracasso. Teve momentos da minha vida, em alguma área da minha vida, que o alvo errado me levou ao fracasso, me levou ao precipício, me levou ao abismo, me levou à lona. Está me ouvindo? Eu encontro pessoas que elas têm alvos, mas são alvos errados. O cara tem 2 metros de altura, ele quer ser jockey, ele quer montar cavalo de corrida. 2 metros de altura. Eu encontro o outro que tem 1,20 m. Ele quer ser jogador de basquete. Estão entendendo? De repente você está aqui hoje e você diz: eu tenho alvos, mas talvez os seus alvos são errados. Para que eu estava dizendo isso na live? Você precisa descobrir o propósito pelo qual você foi criado. E você então, quando descobre o propósito pelo qual Deus te criou, você consegue discernir quais são os alvos errados. Está compreendendo? Às vezes a gente fracassa por isso. E a gente gasta tempo com alvos errados. A gente gasta dinheiro com alvos errados. A gente gasta saúde com alvos errados. A gente é consumido. A gente se consome, a gente se estressa as pessoas à volta da gente, porque a gente está correndo atrás de alvos errados. Correr atrás de alvos errados é querer segurar o vento com a mão. É fracasso. Quais são os seus alvos? Quais são suas metas para cada área da sua vida? Esses alvos são alvos corretos. São alvos que de fato e de verdade têm a ver com o propósito pelo qual Deus te criou? Ou você está nadando contra a corrente? Você precisa descobrir o seu propósito.
para que você não seja confundido com os alvos errados. As pessoas chegam para mim e falam: por que você não faz isso, faz aquilo? É bom para quem foi criado com aquele propósito. Eu poderia até me dar bem nisso, mas eu vou sacrificar o propósito. Compreende isso? Diga quem está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Quinta razão porque eu fracassei. Se por um lado falta de iniciativa é um problema, a falta de terminar aquilo que se começou é outro problema. Eu fracassei porque eu comecei muitas coisas. Nas mais variadas áreas da minha vida eu experimentei o fracasso. O alvo era certo, a meta era certa, mas eu fui desistente num dado momento. Os obstáculos surgiram, as adversidades, os Sambalate e os Tobias apareceram. O alvo era certo, mas eu retrocedi do propósito, eu recuei, eu chutei a cuia, eu entreguei os betes, eu joguei a toalha. Eu fui desistente, eu não perseverei. A falta de perseverança me fez desistir. E eu fracassei. Alguns de vocês estão aqui hoje. Eu conversava com uma pessoa e eu disse: Jesus não disse: eu sou o atalho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o caminho. E eu desisti quando os problemas vieram, quando as crises vieram, quando os obstáculos surgiram. Falta de iniciativa é um problema, a falta de terminativa é um outro problema. Eu não terminei, eu não concluí. Se eu perguntar aqui quantos de vocês não concluíram os estudos, você já está com uma certa idade e você começou os estudos, de repente você tinha um alvo, uma meta para os estudos, mas num dado momento as dificuldades apareceram e você desistiu, você não concluiu. Isso é só a ponta do iceberg da pessoa que você é em relação a outras áreas da sua vida. Você pode desistir também. Eu vejo pessoas que desistiram de Deus porque os problemas surgiram e retrocederam da fé, recuaram, voltaram as costas para Deus, começaram e não terminaram. Eu tomei uma decisão na presença de Deus. Eu disse: aquilo que é propósito de Deus para a minha vida, ainda que custe a minha vida, eu vou até o fim. Eu vou perseverar até o fim. Não desista. Não recue, não retroceda. Sabe o que é que o Espírito Santo me disse? Eu devo pregar isso uma outra vez, mas a gente gosta disso, né? De mencionar os textos bíblicos, mas a gente não sabe a revelação. E eu meditava nisso e o Espírito Santo me disse: o Salmo 23, num dado momento diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe o que está se referindo? É alguém que o vale da sombra da morte está lá, mas essa pessoa continua andando. Ainda que eu ande, ela não desiste, ela não recua, ela não retrocede, ela não joga a toalha, ela não entrega os betes. Está ouvindo o que eu estou falando? Ainda que eu ande, tem que continuar andando. E o Espírito Santo me disse: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, sabe o que significa isso? Quando passares, você está aqui, as águas estão aqui, a sua bênção está lá do outro lado. Deus não está dizendo:
para você esperar que as águas baixem. Ele está dizendo, você precisa passar pelas águas para chegar na bênção, aí eu vou ser contigo. O fogo está aqui. A minha bênção está de lá do fogo. E Deus está dizendo, quando passares pelo fogo, se você continuar andando, se você enfrentar o fogo, a crise, a dificuldade, eu vou ser contigo. Diga quem está ao seu lado, diga não desista. Diga continue andando. Eu disse uma certa vez, as coisas estão difíceis. Quem está parado comece a andar, quem está andando comece a correr, quem está correndo comece a voar. Mas não retroceda, não desista. A bênção está esperando você. O troféu está esperando você, o sucesso está te esperando. O sucesso está te esperando. E diante dos problemas, das crises, desisti, não concluí, não terminei. Faltou resistência, faltou resiliência. A desistência venceu a resistência. Mas eu aprendi que por maiores que sejam os problemas, as crises, as dificuldades, nós temos que continuar andando, temos que continuar perseverando. Outra razão porque eu fracassei, e de repente tem a ver com você, eu procrastinei, eu adiei o inadiável. Coisas que eram importantes, imprescindíveis, e que não poderiam ser deixadas para depois, eu deixei para depois. Eu fracassei porque deixei para depois. Porque eu procrastinei, eu disse amanhã eu vou. amanhã. Aí um dia Deus me disse, o amanhã é o dia do fraco, amanhã é o dia do derrotado. O dia do forte é hoje, o dia do vitorioso é hoje, o dia do vencedor é hoje. Tem coisas que nós temos que deixar para depois. Tem coisas que nós podemos deixar para amanhã, mas tem coisas que elas são inadiáveis. E por adiar aquilo que é inadiável, eu perdi, eu fracassei. Eu fiquei na periferia. Eu peguei as migalhas que caíram. Não adie o inadiável. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A filosofia do preguiçoso é: não faça hoje o que você possa deixar para amanhã. Mas o que não dá para faça hoje. E o sucesso está te esperando. Mas eu fracassei por isso. É questão de prioridades. Definir prioridades. Eu vi, talvez você já viu isso. Depois o café esfria. Depois a prioridade muda. Depois o encanto se perde. Depois o cedo fica tarde. Depois a saudade passa. Depois tanta coisa muda. Não deixe para depois aquilo que é inadiável, porque na espera do depois você pode perder os melhores momentos, as melhores experiências e os melhores e mais sinceros sentimentos. Eu perdi porque eu deixei muita coisa para depois. Outra razão porque eu fracassei: falta de disciplina. Indisciplinado. Eu não sabia que a disciplina é fundamental para quem quer chegar ao sucesso em qualquer área da vida. O estudante tem que estabelecer disciplina. Disciplina de horário, de metodologia de estudo. O atleta tem que estabelecer disciplinas em relação aos exercícios. E eu falhei. Vida financeira, você tem que ter uma disciplina.
A sua espiritualidade tem que estabelecer disciplina. Teve um momento que eu pensei que a extravagância, o exagero, num dado momento, iria compensar a falta de disciplina. E eu tive que aprender que a disciplina, uma pessoa disciplinada, ela jamais será punida pela vida. Ou uma pessoa que tem disciplina nas mais variadas áreas da vida. Não tem outra coisa para acontecer com essa pessoa a não ser o sucesso, a não ser o pódio, a não ser o troféu. Você tem que estabelecer disciplina em relação à atividade física, em relação aos seus estudos, em relação à sua vida espiritual. Não adianta você fazer 40 dias de jejum e oração se você não tem uma disciplina de jejum, de oração. Uma regularidade é mais importante do que o exagero. Não adianta você ir para a academia essa semana e se arrebenta no exagero, se o que vai fazer você melhorar no seu físico, na sua saúde, é a disciplina, é o dia a dia. Não adianta nada você ficar lendo a Bíblia essa semana toda. O que vai fazer você ter conhecimento, ter a essência, é todo dia, é ler, é meditar, é fazer reflexão diariamente. O que é que diz o Salmo 1? Aquele que medita nela dia e noite. Todo dia, todo dia. Não adianta você se lançar no exagero, pensando que o exagero vai compensar a falta de disciplina. Seus relacionamentos, disciplina. Não adianta nada você pegar o seu filho, o seu garoto, sua garota, encher ele de beijo hoje, amanhã, mas você fica 3 meses, 4 meses sem considerá-la. Disciplina é a mãe do sucesso. Eu fracassei em vários momentos da minha vida por falta de disciplina. Eu fui indisciplinado. Eu fui para o exagero, para a extravagância várias vezes. Eu me acabei no exagero e fui desqualificado. Vamos lá, estou correndo. A outra razão por que eu fracassei: ignorar o valor das pequenas coisas. Teve um momento na minha vida, numa determinada área da vida, que eu estava correndo atrás das coisas grandes. Mas eu não sabia que uma árvore um dia foi semente. Ela foi pequena. Eu ignorei o valor das pequenas coisas. Eu não sabia que o detalhe na vida pode ser o diferencial. A cereja em cima do bolo pode fazer uma diferença enorme. As pequenas coisas. Eu já falei isso outras vezes. Eu não sei se você sabe, mas a gravata no vestuário masculino, ela representa 3% da roupa do homem. 3% é nada, mas dá um impacto. É um detalhe somente. Mas em dados momentos da minha vida eu fracassei por desvalorizar pequenas coisas. O Espírito Santo me mostrou a parábola das 100 ovelhas. O homem tinha quantas ovelhas? 100. Uma delas se extraviou. Sobraram quantas? 99. Ele falou, daí sumiu uma, mas eu ainda tenho 90. Eu pensava assim. Eu não dava valor a uma. Eu pensava que eu não valorizava o pouco. Eu não valorizava as pequenas coisas. O homem tinha 100, extraviou uma, sobraram 99. Mas ele valorizou as pequenas coisas. Estão compreendendo? A mulher tinha 10 dracmas.
Ela perdeu uma, sobraram 9. Ela se estressou para quê? E sabe o que eu aprendi? As pequenas coisas é que completam o todo. 99 sem uma não forma 100. 9 sem uma não forma 10. 2 filhos. Filho pródigo, 2 filhos. Faltava um. E Deus me ensinou a valorizar as pequenas coisas, os detalhes na vida. Entende o que eu estou falando? Eu corria atrás das grandes coisas, ignorava as pequenas coisas, mas um dia eu descobri que de repente a beleza da vida está nas pequenas coisas. De repente o valor da vida está nas pequenas coisas. O valor de uma amizade está nas pequenas coisas. Está num detalhe. O valor de um relacionamento conjugal está nas pequenas coisas. Nos detalhes. Vamos correr. Eu penso que isso está te ajudando. Eu fracassei por ignorar o valor das pequenas coisas. A outra razão por que eu fracassei, em algum momento da minha vida, eu era prisioneiro do passado. O passado, para mim, de repente, num dado momento, ele não tinha passado. O passado estava sempre presente. E você pode fracassar na vida, enquanto você tem um passado de sucesso, mas esse passado de sucesso, se ele não passou, ele pode te impedir de ter sucesso no presente, de ter sucesso no futuro. E também o passado de fracassos pode te influenciar negativamente, pode te tirar o entusiasmo, pode te tirar a empolgação. Num dado momento da minha vida, eu fui prisioneiro do passado. O passado me influenciava. Um dia eu me libertei do passado. Conquanto foi um passado, as pessoas chegam para mim e falam: naquele tempo é que era bom. Eu falo: hoje é que é bom. Hoje é que é bom. Foi bom naquele tempo, mas hoje é melhor ainda. Eu não permito que o passado me prenda. Eu não permito que o presente deixe de ser um presente de Deus para mim por conta do passado estar presente no presente. Eu me libertei do passado. O que o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Eu me libertei do passado. O passado me fez fracassar. As coisas erradas do passado estavam presentes ali e por conta disso eu fracassei. As coisas boas do passado aqui tirou o brilho, tirou o gosto, o sabor do momento presente. Se liberte do seu passado, esqueça o seu, passe uma borracha no passado. A outra coisa que me levou, está te ajudando? A outra coisa que me levou ao fracasso, eu estou falando isso porque eu estou em memória de mim aqui. Hoje em memória de mim, mas em memória de você também. Outra coisa que me levou ao fracasso, a falta de capacitação. Falta de preparo. Falta de me capacitar para a competição. Falta de me preparar para o concurso. É uma disputa. Eu ignorei a importância de se capacitar. Eu ignorei a importância de me preparar. E por isso eu fracassei num dado momento da minha vida. A importância de fazer um curso de capacitação profissional, eu ignorei a importância de me aperfeiçoar naquilo que era o meu chamado, a minha vocação ministerial. Eu apanhei.
apanhei muito, fracassei. Então eu venho dizer a você hoje aqui, se capacite, se prepare. A vida é uma competição. Uma pessoa estava dizendo outro dia que vaca não dá leite. Quem aqui sabe que vaca não dá leite? Faz igual a mão. Vaca não dá leite. Você tem que ir lá, amarrar as pernas dela, botar ali o banquinho. Você tem que tirar. Vaca não dá leite. A vida também não te dá nada. Você tem que ir à luta. E para ir à luta com possibilidade de sucesso, de conquista, de realização, você precisa se capacitar. Você precisa se preparar. Você está preparado? Deus orienta sobre a preparação. Ele diz: santificai-vos hoje, preparem hoje, porque amanhã é o dia. Se prepare. Qual é a sua idade? Se prepare. Se prepare fisicamente, ou se prepare educacionalmente, ou se prepare profissionalmente, ou se prepare espiritualmente. Mas a preparação é importante, a capacitação. Eu encontrei pessoas que na espiritualidade, eles tinham a cabeça com o entendimento de que basta ter o chamado e a vocação. Chega na hora, Deus vai me dar. Deus vai me dar ali. Sabe o que a Bíblia diz? O Espírito Santo vos fará lembrar. O que você lembra? O que você já leu, o que você estudou, o que você já meditou. O Espírito Santo, eu estou pregando, o Espírito Santo me faz lembrar, porque eu já estudei, porque eu já meditei, eu já orei aquilo, ele me faz lembrar. Então se prepare profissionalmente para uma carreira de sucesso. Se prepare para um concurso. Eu tenho fé. Tem fé? Então vai estudar. Sua fé tem que te levar ao estudo, a capacitação, a preparação. Deixa eu correr. Outra coisa, porque eu fracassei na vida. Erga sua cabeça, olhe para mim. Porque eu acreditei em pessoas erradas. Acreditar em pessoas erradas me levou ao fracasso, me levou à bancarrota, me levou à lona, me levou ao precipício. Muitos de vocês que estão aqui experimentaram o fracasso, talvez na área sentimental, talvez na área nos negócios. Talvez você experimentou o fracasso num dado momento da sua vida porque você acreditou em pessoas erradas. Eu já acreditei em profetas. Eis que ripa na chulipa e cai lá para trás. Então eu estou vendo e tal. Eu falei, então fala logo. Eu vou contar só uma para vocês. A minha esposa estava grávida. Escuta essa. Está grávida. E aí na hora lá, eu começo a orar já. Eu falo, meu Deus do céu, eu não tenho essas coisas. Estou orando, estou buscando, estou esse tempo todo e não tenho esse tanto de coisa. Aí o profeta vem, eis que vai ser um varão. A gente falou, pronto, a gente comprou tudo azul. Banheiro azul, coxa azul, tudo azul. Eu falei, não, o profeta disse. Nasceu a menina. A gente olhou um para o outro. A minha esposa falou com o médico, falou, não, doutor, o senhor pegou a criança errada, vai lá buscar. Vocês estão compreendendo? Na área espiritual eu acreditei em pessoas erradas. Eu atrasei o meu chamado. Fiquei marcando passo, marcando toca. Nos negócios eu fracassei porque eu acreditei em pessoas erradas. Eu acreditei no carisma da pessoa, fiquei fascinado pelo carisma, pela capacidade da pessoa, eu me deixei levar. E eu quebrei a cara. Você já quebrou o braço alguma vez? Quem já quebrou o braço alguma vez aí? Agora quebrar a cara você já quebrou muitas vezes, certamente.
E uma das vezes que você quebrou a cara foi por acreditar em pessoas erradas. Acreditar em pessoas erradas não significa pessoas que tenham uma vida errada somente, ou pessoas caloteiras, pessoas nó cego, mala sem alça. Mas de repente você acredita numa pessoa boa, mas aquela não é a pessoa que deve te mentorear. Aquela não é a pessoa que deve te assessorar no seu chamado, na sua vocação. Estão compreendendo? Eu tive pessoas erradas que eram pessoas boas. Eram pessoas boas. Não eram caloteiros, não eram mala sem alça, não eram nó cego. Eram pessoas de caráter. Mas eu fracassei porque não era a pessoa que tinha que me mentorear, que tinha que me assessorar, que tinha que me abastecer, que tinha que me direcionar na vida. Por isso eu perdi, errei. Me decepcionei, acreditando em pessoas. Você já acreditou em pessoas erradas? Você acreditou em pessoas que amanhã você fala, como é que eu não percebi isso? Agora, para terminar, eu fracassei num dado momento da minha vida, porque eu deixei Deus no final da fila. Nós cantamos aqui, a solução é o quê? O que diz Mateus 6,33? Eu fracassei num dado momento porque eu deixei Deus no final da fila. Eu deixei Deus para depois. Até o dia que eu descobri que Deus tem que ser o primeiro, que Deus tem que ser prioridade. Então o fracasso pode acontecer quando você corre aqui, corre acolá e você diz, não, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu vou para a igreja, depois. Eu deixei Deus para depois. Deixei Deus no fim da fila. Agora o que fica disso tudo? Para mim que completou o ano, essa idade, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. E para recomeçar mais maduro, mais experiente, mais um olho no gato e outro no peixe. É por isso que é a melhor idade. A gente passa por tudo isso aqui, a gente fracassa, mas o que é bom nisso tudo é que tem um sucesso no fracasso. Eu aprendi a extrair o sucesso dos fracassos que eu vivi. Nenhum dos fracassos que eu experimentei me deixou prostrado. Nenhum dos fracassos que eu experimentei na vida me deixou na lona, rastejando. Mas eu busquei tirar lições de cada fracasso que eu vivi. Por isso eu glorio a Deus nas tribulações, nas fraquezas. Eu me glorio nas minhas fraquezas. Cada vez que eu tropecei, cada vez que eu bati com a cara no chão, porque isso me tornou mais capaz, mais preparado. Se não preparado para mim, de repente por falta do mesmo vigor, da idade, mas preparado para ajudar outras pessoas, aconselhar, orientar, direcionar pessoas na vida. Fique em pé, em nome de Jesus. Eu vou pedir que tragam os elementos da ceia. Escuta essa aqui, talvez você já ouviu essa também, escuta aí. Depois de algum tempo, você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos. E presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam.
e aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores. Descobre que se levam anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, é quem você tem na vida. Eu vou repetir essa parte. O que importa não é o que você tem na vida, é quem você tem na vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam, e que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa, elas morrem cedo. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas onde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco e não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja a situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens, pois poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, você tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que o ame, não significa que esse alguém não o ama, contudo, o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar e viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore a sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais, e que realmente a vida tem valor e que você tem valor na vida. É de William Shakespeare. É um momento em memória.
em memória do que Jesus fez por mim, por você, em memória de mim, em memória de você. Autoexame. O que você tem que parar de fazer e o que você precisa fazer? A decisão é sua. Feche os seus olhos. Pai eterno, eu oro pela consagração dos elementos da ceia. Ó Pai, que cada pessoa neste lugar receba a graça especial do Senhor para o sucesso. Ó Deus, o sucesso até mesmo em cima do fracasso. Que se por acaso essa pessoa fracassar em algum momento, em alguma área, que ela possa tirar lições do fracasso, que possam torná-la uma pessoa cada vez melhor. Abençoa-nos nesta noite em nome de Jesus, e os que creem digam amém. Eles vão passar os elementos. Pegue, não coma ainda e não beba ainda.